Bem-vindos a mais um webinar da Valuing Tools. Começar por agradecer aqui aos nossos convidados, ao Paulo e ao João. O Paulo aqui em representação da AIP, uma parceria que já temos há algum tempo, e agradeço, Paulo, novamente a tua presença. Depois eles os dois aqui o estrelato para falarem um bocadinho sobre eles também. Agradecer também aqui ao João, nosso parceiro de longa data, que é professor e economista. Trabalhamos aqui em várias vertentes também. Eles próprios também já tiveram noutros webinars promovidos pela Valuing Tools e hoje estão aqui novamente para discutir alguns casos de estudo na compra e venda de empresas. António, obrigado também pela tua presença, aqui o meu colega da Valuing Tools, e agradecer também a quem está no background, que é a Mónica e o Fernando, que ajudaram a organizar o webinar. Já me calei, agora vou dar aqui um minuto de tempo ao Paulo e ao João para se apresentarem, e obrigado novamente. Paulo? Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que a AIP se associa a esta iniciativa e a esta sessão de capacitação numa área de vital importância, a área do financiamento, a área empresarial e do desenvolvimento empresarial, e de facto a parceria da AIP com a Valuing Tools, que já existe há uns anos, consolida-se, meu entendimento, nosso entendimento com este tipo de dinâmicas, onde as empresas ficam a conhecer mais bem informadas dos aspectos fundamentais, que aliás é o que vamos fazer, passar essa informação de qualidade para elas agarrarem a oportunidade de fusão, aquisição, crescer, dimensionar-se, agarrar novos mercados, porque no fundo é o papel de todos nós, enquanto instituições, e o caso da AIP tem nos últimos anos trabalhado muito nessa vertente, de valorizar o crescimento das empresas com qualidade e sustentabilidade. E é nesse sentido que estamos aqui hoje, mais uma vez, e felicitando naturalmente a Valuing Tools pela iniciativa e o agrado que temos em participar, discutir com as empresas esta temática. Por isso, a capitalização fica a ganhar e a economia portuguesa também. Obrigado pela oportunidade e até já. Obrigado, Paulo. João? Ora, então, muito boa tarde a todos. Começar por cumprimentar a todos vós e a quem nos está a seguir também aqui neste webinar. Agradecer o convite, não é? Portanto, é aqui a segunda vez que venho participar num webinar da Valuing Tools. Já colaboramos há bastante tempo, portanto, aqui na área das fusões e aquisições, compra e venda de empresas, não é? E espero continuarmos a colaborar no futuro, de forma produtiva, como temos feito até aqui. E, essencialmente, espero também, neste debate, ter a oportunidade de partilhar aqui alguma experiência acumulada nos últimos anos nesta área, com partilha de algumas experiências vividas e aprender também convosco e com quem nos vai seguir. Até já e muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado. Mónica, se puderes andar aí com o slide, por favor. O António não o deixei falar porque ele já vai falar muito e ele já é da casa, pertence aqui à Valuing Tools, e já o vão ouvir falar. Pronto, aqui o António a seguir vai aqui só reforçar e mencionar alguns dos temas referentes à avaliação, à venda e à compra de uma empresa. Vamos percorrê-los muito rápidos, que são temas que são abrangentes e lineares neste tipo de processo e transações. E depois desses temas passamos ali para 2 casos de estudo e algumas perguntas associadas aos mesmos, e por isso, António, se puderes avançar, agradecia-te. Obrigado. Claro que sim. Obrigado, João. Obrigado, Paulo. Obrigado, João, também. João, também, mais uma vez, é da Valuing Tools, está presente na área de Business Development e da assessoria, mas também merece um agradecimento, mesmo sendo da casa. E aproveitar para também, acho que quem tem seguido os nossos webinars sabe, nós gostamos de fazer assim uma introdução um bocadinho mais teórica sobre o que nós fazemos. Obviamente tem que estar espelhado no que depois acontece na prática, de outra forma, sim, um exercício meramente académico, mas aproveitar também para reforçar que eu estou na área da assessoria e avaliação de empresas e estou a ajudar a Valuing Tools nesse sentido.
Durante no nosso dia-a-dia e a nossa experiência temos vindo a desenvolver, há sempre aqui pontos fulcrais que são transversais a todas as compras e vendas da empresa, que é uma boa avaliação, uma boa gestão de expectativas e, acima de tudo, ir ao encontro de um comprador qualificado. Estes eu diria que são os 3 grandes campos. Já lá vamos o que é que consideramos como compradores qualificados ou investidores qualificados e como é que os categorizamos. Nós, Valuing Tools, criamos uma categorização interna entre A, B e C. Eu depois também aproveito para partilhar convosco como é que catalogamos esses investidores. Eu vou percorrer aqui estes pontos de uma forma muito rápida, porque também não vos quero amassar. Vocês já, possivelmente, quando viram webinars passados, nós já falamos sempre sobre estes temas. Mas a metodologia da avaliação, pronto, como podemos saber, há pessoas que estão mais dentro do que é a área de corporate finance, outras que não, nem tanto, mas a metodologia de avaliação de empresas acaba por ser uma lógica universal como temos para outros ativos, ou seja, temos uma ótica de rendimento e uma ótica de comparáveis. Quando estamos a avaliar uma empresa cotada em bolsa, como uma Apple, uma Microsoft, uma Navigator, uma Sonai, é passível de utilizarmos metodologias de avaliações comparáveis. Porquê? Porque estamos a falar de um mercado cotado, que é avaliado diariamente por compradores que estão dispostos a comprar uma percentagem, uma cota de uma empresa, e há vendedores que estão dispostos a vender essa cota por um valor que é universalmente conhecido por todos, e por isso é que vocês veem os gráficos das ações a subir e a descer. Quando estamos a falar de uma empresa que é detida por capital privado ou capital de não cotado, aquilo que é relevante perceber é os fluxos de caixa que a empresa vai gerar no futuro, descontados pelo momento presente com uma taxa de risco associada, é o que a empresa vale. A empresa vale não aquilo que gerou no passado, a empresa vale aquilo que ela vai gerar no futuro, seja para os atuais acionistas ou para os acionistas de que vão adquirir essa empresa. Os exercícios têm que ser exercícios práticos, não podem ser meramente académicos, no sentido em que no Excel, como o João costuma dizer, o João, meu colega, costuma dizer, no Excel ficamos todos ricos. E é um facto. Se vamos dizer que a empresa vai crescer, dobrar de tamanho todos os anos, se calhar vai-nos dar uma valorização de 100 vezes a EBITDA o ano que estamos a apurar. Ou seja, torna-se irrazoável. Por isso, ter aqui uma questão de experiência de fazer transações e, obviamente, ter a noção do que é razoável a nível de valorização, aliado de que são as melhores metodologias, eu diria que é a combinação perfeita para valorizar uma empresa corretamente. Depois, aqui temos a questão da due diligence. O due diligence é meramente desmistificar este tema, meramente uma confirmação de resultados. Nós fazemos uma análise prévia do que é uma empresa que queremos adquirir, e na due diligence é para verificar que tudo o que foi dito durante essa análise prévia se vem verificar na prática. Ou seja, não é uma negociação de contratos, não é uma negociação de preço, é uma verificação de resultados feita por uma entidade independente, idealmente. Obviamente que depois pode haver aqui, se existirem divergências materiais, tem que haver aqui uma renegociação, ou pode ser simplesmente algo binário. Ok, não queremos avançar mais com o negócio, caso seja algo muito de relevância extrema. Depois, estruturação de acordos. Estruturação de acordos é onde normalmente estamos a ter uma reunião de manhã. Estruturação de acordos é onde muitos negócios caem. Porquê? Porque está muito aliado àquela questão das expectativas. Nós, como consultores de transação, tanto a nível dos nossos clientes como a nível nós trabalhamos muito na área de venda de empresas, ou seja, nossos clientes, quem quer vender empresas como os investidores, a gestão de expectativas do que poderá vir a ser a materialização daquela transação é muito importante. Se eu digo que vou comprar, faço uma proposta não vinculativa de 2 milhões para uma empresa e que vou pagar 2 milhões no closing, e a due diligence vem-se a verificar que não há nada que materialmente veio a alterar aquilo que tinha sido o acordo prévio, se eu depois vou para o contrato e incluo lá cláusulas do género, afinal não é 2 milhões agora, é 1 milhão agora, 1 milhão depois, mas se acontecer isto, então há uma contingência e vamos ter que pagar aquilo. Ou seja, só houver uma complexidade acrescida face ao que tinha sido a gestão de expectativas de simplificação do processo inicial, obviamente que depois há muita margem para criar desconforto e para depois o negócio não se dê. Isto acontece no caso de... isto é algo que eu vos posso dizer os negócios normalmente ocorrem em 3 fases.
ou cai ou acontece em 3 fases, ok? No início, simplesmente ou seja, é feita uma análise prévia e verifica se não há aqui um match do que é pretendido, ou cai na due diligence porque há um red flag, no sentido em que havia uma dívida, um passivo contingente, da qual nós não tínhamos percepção no início, ou cai na minuta no sentido em que depois foi colocada na redação algo que não tinha sido de nenhuma forma acordado anteriormente. Tal como o inverso acontece, não é? Isto é a questão das expectativas. Gerir expectativas. É o mais importante nestes processos, é gerir bem as expectativas. Nunca prometer mais do que aquilo que vamos entregar, fazer sempre over-delivering, ou seja, entregar sempre mais do que aquilo que era a expectativa inicial. Boas notícias todos nós gostamos de ouvir. Boas surpresas todos nós gostamos de ouvir, mais surpresas ninguém gosta. Pronto, é só dar aqui esta questão. O período de transação... o período de transação não, o período de transição é um tema que é um tema de pormenor, ou seja, há fundadores sobre os quais as empresas estão demasiado dependentes, ou demasiado, ou outra palavra, estão muito dependentes. Imaginem que vão comprar uma empresa em que o sócio minoritário é o diretor comercial, algo que é absolutamente normal nas PMEs em Portugal. Para passar a pasta de quem é que são os clientes e fazer o contacto com os clientes para a nova equipa de gestão, é feito ali um período de transição de 6 a 12 meses, entre o que é o closing, entre o que é a venda da empresa, a cessão de cotas, e depois o que é o que diríamos aqui, o fecho do processo. Ou seja, esse fundador, que por sua vez também é diretor comercial, ia estar na empresa durante esses 12 meses para passar as pastas. E esse período de transição é algo que é muito falado nestes processos e por isso é que também estamos aqui a referir. Depois, obviamente, que é a experiência e o caso de estudo, não só aprender com os nossos erros e com os nossos casos de sucesso, mas é também aprender com os dos outros e os colegas de indústria. E obviamente que todos os casos são heterogéneos. As empresas em Portugal, mesmo sendo do mesmo setor, têm uma granularidade, eu diria, quase extrema. 2 oficinas de automóveis, uma ao lado da outra, têm funções, trabalham de forma completamente diferentes, com perfis de clientes completamente diferentes, por isso, caso a caso, e cada caso traz-nos muitas valências a nível de experiência. Depois, podemos passar para o próximo. Depois, também temos a nível de a questão dos riscos da compra e da venda de empresas, ou seja, o risco da credibilidade, que está associado à gestão das expectativas. Nós temos e neste caso, imaginem que temos uma muito boa credibilidade, muito boa cotação no mercado. E vem um comprador sobre a qual nós não temos ainda uma visibilidade total, nós nunca vamos conhecer uma pessoa a 100%, e que vem manchar um pouco o que é o nosso legado. Isso é um risco, pode acontecer aqui na compra e venda de empresas. Tal como quando estamos a comprar, pode existir um passivo contingente, sobre o qual nós não temos qualquer visibilidade, e é muito grande, é muito material, e que venha a acontecer e que nos venha impactar negativamente no futuro. Por isso é que a questão de trabalhar sempre com pessoas muito sérias, que isso obviamente que é algo que é idealístico, mas tentamos sempre trabalhar com pessoas muito sérias, tentamos sempre trabalhar de forma credível e de gerir expectativas. A parte do jurista, a parte legal, é a questão de ajuda imprescindível que os advogados trazem a estes processos numa relação de 2 minutos. No entanto, é possível sempre ter em consideração que é preciso advogados, normalmente, nestes processos, têm uma perspectiva muito de navegação à vista, no sentido em que tentar negociar o próximo parágrafo, tentar negociar a próxima linha, tentar fazer sempre batalhar naquele campo de batalha em prol do seu cliente. Obviamente que isso é nobre, são intenções nobres, mas nós, como consultores, e o nosso cliente também, temos que sempre aconselhar uma perspectiva de big picture, ou seja, onde é que estamos a querer chegar? Se calhar onde estamos a querer chegar não é na negociação daquela linha, queremos chegar no fecho daquela transação. E se calhar, se tivermos um mês a negociar uma linha, que pode acontecer, pode haver, a transação pode cair por terra. E não é assim algo tão incomum. Depois, financiamento. Estas transações podem ser financiadas de muitas formas. Hoje em dia está muito na moda uma questão que é o seller finance, ou seja, é um financiamento que
é dado pelo próprio fundador, ou seja, eu vendo a minha empresa 12 prestações, ou 30 prestações, ou 40 prestações e vou recebendo. Eu não faço nenhum juízo de valor sobre se isso está correto ou não está correto, são mecanismos de financiamento que se um comprador que esteja livre queira fazer com um vendedor que esteja livre, então é algo que para nós não fazemos qualquer juízo de valor. Nós depois também, dependendo de caso para caso, aconselhamos os nossos clientes em conformidade sobre o que é que achamos se é razoável ou não o seller finance em casos particulares. É um exemplo de questão de financiamento. Obviamente podemos ir para a banca, com colaterais de imóveis, há várias formas de financiar a compra de empresas, um LBO, etc. Depois, a criação de valor pós-aquisição é um tema que é bastante comum, que na prática quase nunca acontece. O que é que acontece? Quando compramos empresas muito grandes, as sinergias que pareciam óbvias, depois tornam-se difíceis de implementar. Porquê? Compramos uma empresa que faturou 100 milhões de euros, as equipas estão montadas, há muitos vícios, então se calhar aquela diluição dos custos fixos, ou sinergias, ou aquisição de novos mercados, às vezes não se verifica. Por isso, temos de ter muita consciencialização qual é que é um plano de ação de criação de valor pós a aquisição, porque nós focamos muito no fecho e depois o que vem a seguir é mais importante ainda, ou seja, não só é importante fazer uma boa transação, mas depois também com um plano de criação de valor que vem a posteriori. Por isso, é mais fácil na compra de empresas pequenas captar sinergias, porque há mais caminho para percorrer do que às vezes na compra ou venda de empresas grandes. Portanto, isso é aqui um ponto importante. E depois, obviamente, tendências do mercado. O mercado da M&A em Portugal, infelizmente, não está tão profissionalizado, não está tão dinamizado, não tem tanta dinâmica como de alguns países, nomeadamente países anglo-saxónicos. No entanto, é um mercado que está cada vez a melhorar mais, no sentido de profissionalização. Cada vez há mais empresários a procurar saber quanto é que a empresa vale a nível real, perceber diferentes formas de como é que valoriza a empresa, como é que valoriza a perspectiva do acionista e a perspectiva da gestão, a diferenciação dos dois. E acho que estamos a caminhar a passos largos para uma profissionalização do nosso mercado, o que é muito bom. Algo que, se calhar, há 2 anos atrás, nós diríamos que não estaria a acontecer. Mas, pronto, em termos teóricos, da aula teórica é só isto. Tentei fazer aqui de uma forma bastante rápida, mas consumi demasiado tempo, também agora eu vou-me redimir. Podemos passar para o próximo slide. Pronto, eu trago agora aqui para vocês, nós trazemos, aqui um caso prático de uma empresa fictícia na área do turismo, que no fundo, o que é que aconteceu? No fundo, esta empresa existia no mercado, existia com 5 anos, não tinha qualquer problema de sucessão, mas ganhou uma dimensão no mercado nicho de relevância para empresas espanholas, no sentido em que, qual foi a tese de investimento desta empresa espanhola? Comprou esta empresa portuguesa, foi Portugal, a sua maior um dos seus maiores fatores de geração de riqueza é o turismo, nós fazemos o mesmo em Espanha, vamos adquirir esta empresa em Portugal. E são ambas empresas que estão muito focadas em turismo e acima de tudo, turismo externo, ou seja, estrangeiros, ingleses, americanos, franceses, que vêm para Portugal passar férias, e esta empresa cria experiências para estes turistas. A empresa foi transacionada, mais uma vez é um caso teórico, mas a empresa foi transacionada, tinha cerca de 1 milhão de faturação, com 200 mil, um bocadinho mais de EBITDA, foi transacionada 5 vezes a EBITDA do último ano, tinha umas componentes de performance, de contingência também associadas, e pronto, e houve aqui uma fase de, não foi propriamente o vendedor que proativamente procurou 2 ou 3 empresas, não, foi um comprador que abordou este target para procurar uma potencial compra. Depois, onde demorou mais tempo, mais uma vez, foi na negociação da minuta. A negociação da minuta foi algo que foi complexo relativamente a questões de declarações e garantias e algumas questões contingentes. Houve uma oferta não vinculativa, depois houve uma due diligence feita por uns advogados e depois houve uma oferta vinculativa. E depois houve o fecho e terminou a transação.
Tendo em consideração estes fatores e tendo em consideração este caso em particular, eu passo a palavra ao João e ao Paulo sobre, percorrendo aqui estas questões, ou seja, tendo em consideração estas questões, o que é que faz do comprador qualificado, o que é que quando eu aceito uma oferta vinculativa, o que é que acontece a seguir e o que é que acontece durante o fecho, se quiserem, e abro aqui a discussão para o Paulo e para o João. Eu queria só dar aqui uma nota adicional. Isto são empresas fictícias, são casos mais ou menos reais, mas com uma confidencialidade extra associada e por isso, obviamente, o António estava a dizer a componente de fictício, mas é porque temos sempre aqui uma componente de confidencialidade muito, muito forte associada e de sigilo, ok? Se calhar, João, queres começar tu? É diferente. Queres começar, Paulo? Pode começar o Paulo. Estás em mute, Paulo. Paulo está sem micro. Paulo, Estás sem estás sem microfone. microfone. Paulo. Estás sem microfone. Ok. Eu adiantava só um aspecto que acho extremamente relevante nesta questão, que foi muito bem focada pelo António, de todo o processo e do rigor, e por outro lado a questão da confiança em todos os passos do processo, não é? Estamos perante, digamos, um diálogo que depois se transforma em contrato formalizado e que depois tem que de facto ter essa sustentabilidade do negócio, não é? Que é a questão do setorial, ou seja, eu acho que o nosso mercado, e cada vez mais, as dinâmicas acontecem muitas vezes também, não só, digamos, de natureza nacional, mas também de natureza internacional, puxadas por arrasto, e aqui, nesta questão setorial, há um aspecto também relevante que certamente preocupa as empresas, as PME que nos estão a ouvir e as outras, que acaba por ser a dimensão. Ou seja, muitas vezes estes processos, estas dinâmicas que são desenvolvidas, acabam por ter do lado, digamos, de quem tem interesse, apelo, apetite, se sente apelado pelo nosso mercado, a não encontrar a dimensão certa, ajustada para a concretização do seu negócio. Eu acho que muitas das dinâmicas que nós nos temos apercebido neste mercado, fusões, aquisições, a própria avaliação, acabam por não ter sucesso, porque este aspecto não é particularmente trabalhado. E aqui entramos num outro ponto que é o conceito de cooperação e de junção, não é? De agregação. Ou seja, muitas vezes pode não ser, para uma empresa individualmente, pode não ser interessante, quer para o comprador, quer para o vendedor, mas depois, por agregação e por integração, estes processos muitas vezes acabam por resultar quando o cariz que é dado, digamos, a todo o processo, à metodologia, abrange uma natureza setorial, uma natureza de esforços conjuntos. É só esta nota que eu tenho notado isso nas dinâmicas, naquilo que acontece no nosso mercado e ligado aqui à atividade da AIP e a outras atividades que fomos tomando conhecimento no terreno. Força, João, era só esta nota, mas... Obrigado, Paulo. Ok. Ora, então, partilhando aqui um bocadinho também da experiência vivida nestas áreas, e até indo um bocadinho de encontro àquilo que o Paulo acabou de partilhar, uma coisa que me vou apercebendo, isto sem naturalmente particularizar, mas uma coisa que me vou apercebendo e que acho que é bastante interessante e positivo para a nossa economia, porque o nosso problema continua a ser um problema de escala, onde competimos no mercado global, e sem dúvida alguma que é importante, enfim, as empresas ganharem dimensão, ganharem músculo para poderem competir no contexto internacional, não é? Serem mais competitivas também lá fora. Que é precisamente a absorção de empresas por integração vertical, integração horizontal. Acaba por ser muito interessante as empresas perceberem aqui como é que podem crescer, às vezes até se estruturar, porque, estranho pareça, a aquisição ou fusão é uma forma de estruturação também, é uma forma das empresas se poderem reestruturar. Isso parece-me bastante interessante. Há aqui um longo caminho a percorrer ainda, na realidade, 90 e muitos por cento, acredito que o Paulo talvez tenha esses dados mais presentes via AIP, mas talvez 95 ou 96% são micro e pequenas empresas, alguns por aí,
Portanto, este tema das fusões e aquisições ainda é um tema, enfim, visto como algo muito, muito distante, não é? Muito distante. Como o António disse muito bem, também me deparo com isso. Alguns empresários de pequena dimensão, daquela PME tradicional familiar, com 10, 15, 20 trabalhadores, muitas das vezes têm a curiosidade de querer saber quanto é que o seu negócio vale, mesmo que não esteja a pensar no imediato numa transação, mesmo que não haja aqui um projeto, enfim, uma partilha familiar ou algo do género que obrigue materialmente a esta avaliação, mas pelo facto de perceber como é que eu quantifico o meu negócio. E muitas vezes as surpresas, e muitas vezes existem surpresas, lá está a questão das expectativas, não é? Portanto, o empresário muitas vezes acha sempre que o negócio vale mais e tudo efetivamente é determinado, e depois às vezes as pessoas têm que ter ali algum jogo de cintura para explicar, e só partilhando algo e a miúdo que acontece, e que vocês certamente também, dos processos de valorização, nomeadamente o método por excelência é o método dos cash flows contados, não é? E aprendemos muito rapidamente nesta área, quem estuda estas coisas, que os ativos valem só pelo cash flow que são capazes de gerar, não é? Ou seja, eu posso ter uma máquina muito velhinha, já no fim da sua vida útil e com valor venal irrisório, mas aquela máquina ainda me pode gerar um cash flow muito significativo, não é? Contraponto com isso também, que a empresa até pode ter ativos, por exemplo, ativos imobiliários muito significativos, mas esses ativos estão agarrados ao negócio e servem para a exploração do negócio. E a empresa gera aquele cash flow, são aqueles ativos, não é? Ou seja, às vezes há a tendência de, o meu negócio, para a determinação dos cash flows contados é X, mas eu ainda meto aqui mais os imóveis afetos à exploração. Mas vai ser difícil fazer a transação assim, não é? Não sei que seja uma casa na praia ou algo do género que não esteja afeto à exploração do negócio, ainda podemos juntar, agora se estiver afeto à exploração do negócio é complicado. Mas, como disse o António, depois a avaliação é um padrão, é uma boa prática muito importante para as pessoas se sentarem à mesa com credibilidade. Enfim, a partir daí, mandou a vontade das partes, não é? Se o comprador e o vendedor chegarem a um acordo, até extravasando o que está na avaliação, ok, tudo bem, não é? Mas, de alguma forma, existem princípios muito rigorosos neste sentido. Só partilhando outro tema, e que tem a ver com o método que há pouco o António não falou, e eu percebo que ele não tenha falado, porque é um método que já nem é muito usual, mas que muitos falam, não é? E que muitas micro e pequenas empresas com base nessa metodologia que acham que a empresa é avaliada, que é o método patrimonial, não é? Portanto, com base no método contabilístico, não é? Portanto, onde muitas vezes se avalia a empresa precisamente com base no seu balanço, no seu capital próprio, não é? Portanto, claramente acaba por ser muito limitado. Vamos dizer, nas finanças, a contabilidade olha para o retrovisor, não é? Todas as finanças olham para a frente. Nós queremos olhar para a frente, a não ser que seja um cenário de liquidação da empresa, já não vai continuar para a frente. Não é? Portanto, já é importante também esclarecermos isto, para começarmos a falar um bocadinho destes temas. Bom, em relação ao caso prático em si, eu se calhar vou até, enfim, tornar um bocadinho mais abrangente, não é? Ou seja, eu acho que aqui é importante nós percebermos se o investidor que nós estamos a procurar para determinar tipo de negócio, portanto, se a lógica é, primeiro, a compra da empresa e o atual proprietário da empresa sai, não é? Ou seja, não permanece no negócio, não tem interesse em permanecer. Acontece muitas vezes, infelizmente, por negócios por falta de sucessão, não é? Eu diria que 2/3 das empresas que nós temos são empresas familiares e hoje deparamos-nos aqui com um problema grave de sucessão, não é? Ou seja, negócios efetivamente muito bons, que infelizmente não têm a sucessão, poderá-se abrir aqui oportunidades de negócio para outros tipos de veículo de investimento. Mas se for uma saída, eu diria 100%, este caso já não se põe tanto, não é? Portanto, não havendo aqui propriamente uma preocupação daquilo que o investidor vai fazer com o negócio, qual a sua filosofia, enfim, o plano de negócios que pretende implementar. Agora, de facto, se é para continuarmos a bordo, por assim dizer, do nosso negócio, independentemente de uma participação minoritária ou maioritária, no entanto, se temos interesse em continuar no negócio, é importante nós distinguirmos aqui uma coisa, não é? Porque ainda há pouco tempo falávamos disso, aqui Volume Tools, não é? Que é o dinheiro, não é? O capital ou smart capital, não é? Portanto, e na realidade, a verdade é que se for para
continuarmos o negócio, se for para fazer crescer o nosso negócio e levá-lo para outro patamar, profissionalizar a sua gestão, etc., e implementar um plano de negócios ambicioso, então não chega só ao dinheiro, não é? Portanto, é preciso dinheiro e mais alguma coisa, é preciso envolvimento na gestão, é preciso conhecimento, é preciso know-how, equipes especializadas, canais de distribuição, networking, capacidade de executar um bom plano de marketing, enfim, todo este tipo de coisas. Portanto, logo aí, não é, os caminhos, digamos que dispersam para qual será o melhor investidor. Por exemplo, se uma empresa até do setor, de maior dimensão, queira absorver essa empresa ou que queira integrá-la, por assim dizer, ou eventualmente outro tipo de figuras, como um fundo de investimento, uma sociedade de capital de risco, etc., para outro tipo de finalidades. Parece-me que esta é um pouco também uma visão a ter em conta. E partilhando só, também para terminar aqui esta minha primeira abordagem, partilhando que de facto concordo com que a avaliação é muito importante. Eu diria que é tão importante ao ponto de a avaliação não decide o fecho do negócio. Eu acho que a avaliação, se calhar, vale ali 30%, 40% do sucesso da operação. Acho que o resto é confiança, tá? Para estarem alinhadas. Mas estes 30%, 40% é muito importante, é com base nisso que as pessoas vão sentar à mesa. E se a avaliação não for credível, se os pressupostos não forem credíveis, é meio caminho andado para se perder a credibilidade logo no início e confiança essa nunca vai existir, porque, como o António disse, abortou logo na primeira fase, não é? Porque o Excel aguenta tudo. O difícil não é meter os números não é num modelo parametrizado de Excel para terminar a avaliação, o difícil é que números vamos lá pôr, não é? E quais são os pressupostos que são credíveis nós trabalharmos. Essencialmente, acho que para já nessa minha primeira abordagem fico. Obrigado, João. Obrigado. Obrigado, João e Paulo. Se calhar agora passamos logo aqui para o segundo caso de estudo. Já estamos aqui a contar os minutos. António, dá aqui um lamiré deste caso de estudo. Feito. A empresa no setor farmacêutico tinha um grave problema de sucessão e que depois foi vendida a um foi vendida a um investidor financeiro por uma lógica de o que nós chamamos de um investidor de categoria C. Categoria B. Categoria B são investidores mandatados institucionais financeiros que olham para a compra e venda de empresas com um sentido oportunístico, atenção, oportunístico não no sentido pejorativo, mas no sentido literal, ou seja, eu vejo uma oportunidade de comprar uma empresa por X e vendê-la por X mais Y no futuro, então faço esse negócio agora. E foi exatamente isso que aconteceu, uma empresa com boas margens, dívida líquida zero e com boas perspectivas de crescimento. Neste caso, a primeira questão que colocámos é se continuava a ser um investidor financeiro aquele que era mais qualificado, ou se, por outro lado, se conseguíssemos maximizar o valor intangível e intangível da oportunidade, se fosse outro tipo de investidor. Ok, então eu agora vou largar aqui umas questões aqui para o Paulo e para o João, da vossa experiência. Se calhar agora começamos aqui pelo João. Ao nível de períodos de transição, o que é que tens visto? O que é que, se existe esse normal, o que é que tens visto no mercado português, essencialmente, a acontecer aqui ao nível dos períodos de transição? Olha, João, eu acho que varia muito, não é? Eu acho que varia muito consoante o perfil do empresário. Muitas das vezes, e percebe-se quem cria ou já criou um negócio, percebe-se que também há aqui uma relação afetiva, não é? Quase sentimental com as empresas, porque às vezes há aquele sentimento de pertença e de desapego que nem sempre é fácil, então às vezes os períodos de transição, bem ou mal, com impacto positivo ou negativo, às vezes até se acabam a estender mais do que é necessário, até por essa vontade do próprio proprietário, não de forma mal intencionada, antes pelo contrário, mas até de perdurar mais algum tempo relacionado com a empresa, e acaba por ser uma mais-valia na maior parte dos casos para quem compra, não é? No entanto, quando há aqueles empresários que de facto querem a sua vida e querem encerrar o tema da empresa, o que também é legítimo, e daí terem tomado a decisão de vender, porque é um êxito a 100%, não é? Aquilo que é por norma é esse tipo de empresário ter a noção que, pelo menos 6 meses, 1 ano, terá que fazer aqui
essa transição e então depois já poderá ir à sua vida. Mas quer dizer, isto é como uma bitola, e é mesmo isso, não é? Portanto, pode ser mais como pode ser menos, mas eu diria que 6 meses, um ano, acho que é o mínimo já. Boa, boa. Obrigado, João, aqui pela tua opinião. Paulo, da tua vivência, da tua carreira, de tudo o que passa na AIP, na Associação Industrial Portuguesa, consegues identificar nos últimos anos das empresas, dos vossos associados, as empresas que foram adquiridas ou existiu este processo de fusão e aquisições, consegues identificar um tipo maioritário de investidores? Consegues nos dizer se foi mais um fundo, se foi um investidor estratégico? Existem esses dados? Tens isso presente? Esses dados estão dispersos, ou seja, não há um tipo, ou seja, não há uma, digamos, uma regra. Não conseguimos ter um template, não é? Tal como não é positivo ver-se tudo à luz do Excel, não é? Também não conseguimos ter aqui um template ou uma regra que exista. Aquilo que se nota, para além daquela questão da dimensão que eu referi, que é realista, há setores mais apetecíveis do que outros, não é? E isto é normal. Aquilo que eu penso e que é, digamos, uma nota de informação para as empresas que nos estão a ouvir, é o de que há aqui também uma questão, na confiança, há aqui uma questão de falar a mesma linguagem. E eu acho que esse é um problema que tem acontecido, não com as nossas empresas, curiosamente, mas com as sociedades de capital de risco e com os fundos que abordam as empresas. A verdade é que a maioria desses fundos e dessas sociedades o que procura é rentabilidade e depois o grande problema que acontece é na saída, ou seja, eles pura e simplesmente são deterministas naquilo que é o prazo de saída, não olhando, lá está, a tal cautela de sustentabilidade e de gestão e do que foi acontecendo à empresa na sua evolução pós-acordo. E eu acho que aqui tem que haver também mais capacidade por parte de linguagem, adaptação destas sociedades de capital de risco e destes fundos de investimento, nacionais e internacionais, e aproximá-los. Eu acho que aqui o papel da AIP e outras entidades que são motoras, entidades públicas, nesta pedagogia é fundamental. Porquê? Porque senão cria-se uma grande distância entre aquilo que é o querer e a forma como se comportam e a forma como transmitem, como dialogam com as PMEs, e por outro lado, as nossas PME, que até têm ativos, que até têm, como dizia o João, têm até não só património, mas contabilisticamente são fortes e capazes, não é? Como o António precisou naquela avaliação, que é fundamental, mas que depois não há diálogo e não há confiança, ou seja, depois não há matching, porque não é possível. Ou seja, eu acho que há aqui uma componente, para além da avaliação, há aqui uma componente de aculturação no mercado entre os investidores e as PME que nós temos que fazer evoluir. Deixo esta nota porque aquilo que me vou apercebendo, ou seja, não encontro um tipo digamos, de investimento ou daquilo que possa ser no mercado, encontro sim uma praxis que acaba por não ser proveitosa para as PME, que até têm valor, mas depois acabam por não ser vendidas, não é por falta de cultura familiar, ou seja, ou aquela cultura familiar que depois não lhe dá cultura para fazer a aquisição, a fusão e a abertura mental, ou digamos, para fazer esse processo, é mais por este particular. E eu tenho partilhado isto muito, nós temos um projeto de financiamento e é um parceiro nosso, que trabalhou muitos anos no IAPMEI, que dizia que, de facto, isto é violento e acaba por como não há a mesma linguagem, acaba por ser um dos fatores de insucesso de uma operação desta natureza. Deixo esta nota que deriva um bocadinho daquilo que se passa no mercado. Não é? Obrigado, Paulo. Eu sei que a pergunta era difícil e sei que não há uma regra aqui nestes casos, mas pronto, era importante também para as pessoas que estão aqui presentes perceberem que efetivamente não há uma regra, não há um caminho certo, há vários caminhos neste processo de avaliação, transação. Agradeço-vos aos três aqui os vossos inputs nestes casos de estudo e agora deixamos aqui uns minutos para umas perguntas. Para tal relembro que é necessário carregar aqui na mãozinha em baixo quem queira fazer alguma questão e nós depois damos acesso.
Temos aqui o Carlos Souza. Carlos, pode falar. Tem que carregar no microfone. Ok. Ok. Em primeiro lugar, entrei um pouco tarde, quero pedir desculpa, mas tive um compromisso antes que demorou a acabar, mas a parte que vi achei interessante. Não sei se foi referida uma situação, por exemplo, com quem ainda neste momento estou envolvido e que me levou até a estar aqui presente, que é a avaliação de uma empresa num contexto de zanga entre sócios. Ou seja, uma empresa com 2 sócios, enfim, o casamento está a chegar ao fim, se assim se pode dizer, um vai ter que sair e por conseguinte, eventualmente até haverá, por razões históricas, um que se acha com mais direito à empresa, enfim, talvez tenha alguma razão, mas enfim, são factos subjetivos. E a questão é valorizar nesta questão, porque eventualmente a pessoa que está interessada em ficar com a empresa e ainda por cima não tem dinheiro, por conseguinte aí o seu objetivo vai ser super desvalorizar. A outra pessoa que diz, ok, estou disposto a sair, mas acho que o melhor é vendermos a empresa, mas aí o outro recusa uma cláusula de não concorrência, porque de facto o que ele quer é ou fica lá, ou se não quiser sair, ou se não conseguir ficar, vai abrir algo ao lado, não é? E gera-se de facto aqui uma situação que eu tenho algum receio que possa conduzir à morte da empresa, porque as partes estão muito separadas, não é? Não sei se algum de vocês já teve alguma experiência deste género e que pudesse partilhar um pouco o que aprendeu. Acho que, Carlos, obrigado pela questão, e acho que todos aqui já passámos por experiências do género. Não sei se algum de vocês quer chegar-se à frente. João, se calhar, António. Vou deixar para o António. É? Ok. Não, é um assunto, Carlos, ainda bem que o trouxe, é um assunto e que detalhou de uma forma muito particular, mas que ao mesmo tempo é muito transversal. Ou seja, sócios que se chateiam, um problema financeiro de um que se calhar não é o problema do outro, depois um quer ficar na operação, o outro não quer, e como é que vamos resolver isto? É assim, é um bocadinho como disse também o casamento, como é que vamos tentar resolver um divórcio, fazendo aqui o paralelismo. Não há uma forma limpa nunca de tentar resolver estas situações, no sentido em que o que é importante, muito importante, é vocês encontrarem um avaliador de empresas que tenha experiência na compra e venda de empresas e que consiga captar essa experiência para a avaliação e apurar um valor realista para a empresa, em que vocês... Isso é o primeiro passo. Ou seja, os problemas que vêm depois. Mas se não resolvemos este primeiro passo, vamos acumular uma enormidade Esse primeiro passo de está problemas. resolvido. Esse primeiro passo está resolvido, mas o problema é que não permite sair dali, porque digamos que a pessoa que olha para ele e definir, digamos, um valor mínimo e um valor máximo, que eu considero que um terceiro com conhecimentos de setor ou sem conhecimentos de setor poderão oferecer, mas de facto a pessoa que se acha com direito natural a ficar com a empresa, digamos, recusa até o patamar mais baixo, diz que é completamente irrealista e o que é desmentido pelos cash flows da operação, que de facto não é, Claro. Porque a pessoa é capaz de inventar riscos e mais riscos e mais riscos e mais riscos e pronto, e não saímos daí. De facto é uma situação que eu acho que é, pronto, mas que conhecendo o mundo português e a realidade portuguesa, eu, infelizmente penso que acontece com muita frequência, daí eu pedi-vos de partilhar a vossa experiência. É uma excelente questão. Aqui entramos também no campo da irracionalidade. Sim. E quando entramos no campo da irracionalidade, acaba por ser difícil criarmos métricas ou regras que possam ser aplicáveis a todos os casos.
Eu não sei se qual dos sócios, ou seja, eu não sei qual dos sócios quer ou não quer ficar com a empresa, mas se há um dos sócios que taxativamente diz eu não aceito a avaliação para compra, mas também não aceito avançar deste impasse, arrisca-se a ficar com zero valor. E isso é absolutamente irracional, tanto a nível económico como todos os níveis. E para resolver temas de irracionalidade... Não, o que ele vai fazer é abrir uma empresa ao lado, É está a difícil. ver? E desvia os clientes, desvia o pessoal e basicamente é isso que a pessoa está... Claro que a partir disso vai-nos abrir as portas para o mundo jurídico, ou seja, para o mundo dos tribunais. Claro, exatamente. Estamos numa situação de infidelidade, não é? Carlos, posso convidá-lo depois a falar, se calhar, mais tempo connosco, se podemos combinar uma videoconferência e falamos um bocadinho mais tempo sobre o assunto. É um tema importante. Porque isto pode escalar para outros caminhos e pronto, pode ser demasiado elaborado. Exatamente. Agora damos também espaço a outras pessoas para fazerem a questão. Carlos, deixo-lhe o convite de falarmos após a reunião, no outro dia, sobre este tema. Temos todo o gosto em ajudar, está bem? Agora vou dar só aqui a palavra ao Eurico. Nada. Ok. Eurico, tem que ativar o microfone. Sim, estão a ouvir? Sim. Estamos a ouvir, Eurico. Ok. E a ver. Ok. Bom, eu tenho uma empresa que atua na área da produção, cobrindo toda a fileira da área dos cogumelos, iniciando cogumelos, neste caso, com excelentes clientes concentrados Lidl e Pizza Hut, essencialmente. Uma empresa que foi desenvolvida enquanto eu era professor de matemática há 30 anos, portanto, toda bem constituída, cobrindo perfeitamente toda a fileira, faturando em 2021, o último ano que trabalhei o ano todo, cerca de 3 milhões de euros, desde a matéria-prima composto, passando pela produção dos cogumelos, distribuição, ou seja, uma empresa completamente organizada à maneira de um matemático, que gosta dos números pertinhos, é evidente. E em 2020-21 decidi procurar parceiros para vender a empresa, porque comecei a perceber que não havia sucessão na família. Tenho uma filha médica e outro filho que é professor, já não era um técnico em Lisboa, portanto, enfim, seguir outros caminhos, uma inteligência artificial e outra médica. Bom, e decidi pôr lá à venda. E uma das coisas que eu tentei era uma empresa que, posso dizer que em 2021 teve lucro, antes de impostos, de 1 milhão de euros, e normalmente o lucro andava sempre 400 mil, 1 milhão de euros, sensivelmente, portanto, uma empresa super lucrativa, boa, a funcionar bem, com 30 funcionários, bons clientes. E o que é que eu tentei? Não havia no mercado em Portugal empresas com uma qualidade adequada que ajudassem nessa venda da empresa. Contactei algumas empresas, talvez que façam um pouco o que faz a Value Tools, e notei que a única questão era mando para cá as contas, os balanços, ou seja, não vi. Eu acho que quando alguém que cria uma empresa, e como dizia penso que o Sr. João Barroca, que fica muito ligado à empresa, que criou-a, eu trabalhava 24 horas sobre 24, 7 dias sobre 7, fica-se muito vinculado a essa empresa. Ora bem, da parte de lá, alguém que quer ajudar a vender, não se pode limitar, manda para cá um balanço. Nós gostamos de ver esse parceiro também interessado na compreensão daquela atividade. Ora, pronto, perante essa situação, o que é que eu decidi? Então, em 2022, fechei as empresas, estão intactas. Eu, se quiser daqui a 15 dias pô-las a funcionar novamente, é só pedir a religação da eletricidade nos dois edifícios, que é em Maçã de Cavaleiros e outro em Vila Flor. Bom, e estão prontas, já vieram estrangeiros a querer comprar os equipamentos, teríamos de desfazer tudo, da Malásia, de Marrocos, etc. Está a vir agora também da Polónia. E, bom,
E eu não queria desfazer as empresas, porque em Portugal só havia duas empresas na área da micologia, que era a Sousa Campo, teve problemas, foi adquirida por um fundo de capital de risco, Core Capital, assim, qualquer coisa do género. E havia a Micélio. A Micélio fechou e ficou a Sousa Campo, que também corre o risco de fechar. E porquê? Como dizia o Sr. Paulo Caldas, e dou-lhe toda a razão completamente, é o quê? A Sousa Campo foi adquirida por um fundo que a única preocupação foi comprar barato. Esquecendo-se que não é por comprar uma empresa que ela vai manter o lucro que tinha até ali. Se as pessoas se colocam nessas empresas, não continuam com aquele dinamismo, com aquela dedicação, com aquele interesse, o fundo quer limitar só a pôr ali dinheiro e a tirar mais X% passado um ano ou dois. Isso, muitas vezes, é que dá cabo dos negócios, penso eu, e dá cabo das empresas em Portugal. Bom, e eu tenho, portanto, a empresa nessa situação, que é o quê? Está pronta a funcionar amanhã, só que eu fiz 60 anos em 2022 e achei que era hora não digo reformar, porque ainda não tenho direito a isso, mas virar as agulhas não podia para o outro lado. Estando aberta, quem a adquira, eu dedicar um ano ou dois, ou o que seja, em termos de consultoria, para pôr a funcionar. Só lá à parte. Nós na Europa, a minha empresa na Europa, na nossa área, nos cogumelos brancos, marrom e portobello, produzimos o custo mais baixo da Europa os cogumelos. Só a Polónia é que conseguia fazer isso. Ou seja, eu fechei a empresa não porque não dava lucro, não porque isto ou porque aquilo, porque eu até compensei o pessoal com mais dinheiro do que tinha direito legalmente, etc, etc. Fechei porque passaram 30 anos nessa azáfama, traz os montes de Lisboa, Madrid, etc. Há um momento que a gente também tem que se virar para outros lados, como quando saí de professor para a área empresarial. E eu gostava mesmo que houvesse algum grupo português ou alguém em Portugal dissesse assim, eu quero adquirir aquela organização e depois eu estou cá também para ajudar a manter esse lucro e a manter esse pódio que é de produzirmos os cogumelos ao menor custo na Europa, exceto quando a Polónia lhe dá a mão de obra que era mais barata na época. Né? Pronto, e obrigado por participar neste webinar. Né? Obrigado. Eurico, obrigado aqui pela história, pelos seus inputs. Obviamente, da mesma forma que dissemos ao Carlos, também estamos disponíveis para falar, para tentarmos ajudar aqui em qualquer momento. Quem diz a Valuing Tools, o João, o Paulo, cada um nas suas vertentes. Vou só dar aqui a palavra a uma última pessoa, Mohamed Akil, para esperar aqui esta meia hora que eu disse que não ia passar da meia hora. Só passar um bocadinho. Okay. Consegue-me ouvir? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Mais obrigado por estar a participar, um excelente webinar. Eu queria fazer uma questão relacionada com um ponto que foi tocado no início, quando falou de Seller Finance, como um dos processos de financiamento, de forma de financiamento das aquisições. Porque fica aqui sempre uma dúvida em alguns processos que eu já estive de forma direta ou indireta ligadas, que é a questão da ownership. Pronto, há sempre aqui esta dúvida, vamos imaginar o Seller Finance por um período de 12 meses, ou o que for, porque acha-se que é uma decisão que tanto o vendedor como o comprador estão de acordo, não interessa por que motivos, fica sempre aqui a questão da ownership. Eu pago, mas não recebo a empresa, por outro lado o outro não recebe na totalidade, também não quer largar o ownership, portanto fica-se aqui sempre numa zona cinzenta entre aquilo que é a parte operacional e os lucros durante estes 12 meses, diga-se hipoteticamente, que até isto matematicamente chega-se a uma questão. Eu queria perguntar, naquilo que é a vossa experiência, como é que têm lidado com as questões de ownership em processos de Seller Finance? Muito boa questão. Eu vou aproveitar para interpelar, obviamente, Paulo, João e João, se quiserem, partilhem a vossa opinião também. Seller Finance, na teoria, pode ser tudo, não é? Pode ser o financiamento a 40 anos, pode ser o financiamento a 6 meses. O que é que nós vimos que resulta? Nós vimos que resulta
ou vamos entrar aqui num campo um bocadinho específico, mas o que é que resulta? Resulta um earn-out, ou que também é um seller finance mascarado no sentido em que é um plano contingente, ou um seller finance em que é 50 agora, 50 ao fim de 6 meses, ou 50 agora, 50 ao fim de um ano. Porque a questão do ownership é uma das principais questões pela qual o seller finance não resulta com aqueles pagamentos mensais em que quem está a vender que faz de banco. No sentido em que, como é que contornamos? Contornamos e como é que nós temos contornado? Contornamos de duas formas, com garantias reais, ou seja, uma garantia bancária que está associada àquele pagamento que dá como colateral e depois quem está a comprar, obviamente está a fazer uma gestão do seu capital, da sua liquidez e continua a beneficiar dos 12 meses, mas tem uma garantia bancária associada àquele pagamento. Uma garantia real avaliada pelo avaliador independente como um imóvel, mas já aconteceu. Ou então as próprias ações como colateral. Mas para serem as próprias ações como colateral, o seller finance tem que coincidir com o período de transição, aquele tal período de transição que falámos. Ou seja, é feito um acordo que não é um acordo parasocial, mas um acordo intermédio em que quem está a vender e quem está a comprar partilham da gestão da empresa que coincide com o período de transição durante aquele período, vamos imaginar 12 meses, e que ao fim dos 12 meses este acordo cessa e é feito então aí, ou seja, após o bom pagamento da totalidade, então aí passa o ownership da sua totalidade, livre de qualquer ónus para quem comprou. Mas no fundo se falha-se um pagamento durante 10 dias, ok, tudo bem, acresce juro, moratório, etc. Se falha um pagamento por 11 dias, já não está a dever, não há a questão do juro, há a questão das ações na sua totalidade, isto depois depende de como é que é negociado de caso para caso. Como nós temos feito falha-se um pagamento, que seja, é revertida a totalidade do ownership que falta ao vendedor. Também já temos tido casos em que não é para ir para a sua, mas é proporcional, ou seja, se eu falhei os pagamentos, vou ali a 60%, reverte 40% para o comprador. Aí é ficar para comprar um sócio. Exatamente, por isso é que nós não recomendamos. Já aconteceu, o nosso cliente estava confortável com esta situação, em que eram empresas que estavam no mesmo setor, geograficamente estavam em sítios diferentes e o nosso cliente estava confortável. Agora, o que eu vos posso dizer é rara a situação em que nós já fechamos uma, é muito e já foi há algum tempo, em que existe um seller finance com um pagamento mensal de uma renda, porque como também isso foi um cliente que nos disse e que nós usamos muito, é pagar o cão com o pelo do cão, acho que é esta a expressão, ou seja, eu estou a retirar os lucros da empresa, sobre os quais eu depois vou pagar ao vendedor da própria empresa, da empresa a quem ele me vendeu. Ou seja, o seller finance nós gostamos e nós falámos porque é bastante pertinente e por isso é que também referiu, ou seja, é uma coisa que está muito na moda agora, mas aquela coisa do vendedor fazer de banco, acho que não resulta. Esta é a nossa opinião, de quem está nisto e de quem vê acontecer todos os dias. Obrigado. Obrigado. Pronto, esta meia hora já vai longa, peço desculpa, mas é porque estava a ser interessante. Obrigado a todos os presentes, obrigado Paulo e João mais uma vez, obrigado António por todas as explicações, obrigado Mónica e Fernando. Estamos disponíveis para ajudar em qualquer um destes temas, avaliação, venda, compra, transações, fusões, inclusive aqui o João e o Paulo também, outra vez nas suas vertentes mais específicas. Obrigado a todos e até mais ver. Obrigado pelo convite. Obrigado. E até breve. Até breve. Obrigado. Um abraço para todos.